Pessoal, boa noite, né? Vamos começar aqui, eu aguardei uns 15 minutos para possível entrada de vocês aí, né? E aí agora a gente vai tratar um pouquinho sobre a unidade 3, né? Onde nós falamos sobre a questão de poedeiras, introdução, então, de fato, na seção 1, né? A avicultura de postura e os aspectos gerais de cria e recria, tá? Então, são algumas características introdutórias, né, que tratamos aí sobre a avicultura de uma maneira geral, né, relacionada à cria, recria, né, de galinhas poedeiras, de fato. Então, falaremos em específico sobre as características dessas galinhas, né, dessas poedeiras, de forma que a gente consiga alinhar pelo menos o contexto inicial, né, sobre as características de temperatura, umidade, luminosidade, quais são características importantes, quais são as principais raças, as características dessas raças, tá? E aí trataremos dessa forma após, né, na seção 3.12 e na seção 3.3 a falar sobre, nós trataremos sobre galinhas de postura de uma maneira geral e depois falaremos de animais para o corte, né? De fato trazendo características de importância, produção desses animais, como funciona e suas características. Não é distante lembrar para vocês, né, e chamar a atenção que nós falamos um pouco sobre a suinocultura de uma maneira geral, e eu acho que eu trouxe um tema muito importante para vocês, que foi uma questão das boas práticas, né, relacionadas ao bem-estar animal. Uma vez que todas as atividades atualmente, né, é necessário, ou acaba sendo necessário ao longo dos anos, em todas as atividades de uma maneira geral, que nós nos adaptemos, né, com relação a boas práticas de produção animal. Uma vez que o mercado consumidor ele está exigindo alguns certificados em alguns momentos, né, ele está dando um tempo para que a atividade consiga se organizar e realizar realmente essa boa prática aí de bem-estar animal. No entanto, às vezes, se você não atende essas questões, teoricamente, ao longo dos anos, você acaba saindo do mercado ou o seu produto acaba não tendo um preço favorável para que você consiga manter, né, todos os seus custos. E isso, de fato, ocasiona aí uma perda com relação a potencial não produtivo, mas o potencial produtivo, a tendência é que ele continue, né? Mesmo porque quando nós falamos de bem-estar animal, se trata muito, principalmente na questão de galinhas poedeiras aí, né? Nós pensamos num contexto de confinar esses animais, né? Então, utilizar um menor espaço para um número maior de animais. E quando nós falamos isso, né, que são as gaiolas convencionais aí, onde os animais não têm nem ninho para conseguir fazer, né, botar esses ovos aí, e de fato eles recebem alimentação e água e ficam confinados aí, presos nessas gaiolas ao longo da vida toda, né? O que se tem feito muito esse tratado é que ocorra, né, uma melhora relacionada a esse tipo de característica, esse tipo de atividade, e, né, de fato, em alguns países, inclusive, tem algumas legislações que já não permitem mais essa característica, né? No entanto, no Brasil ainda, né, se tem utilizado, no entanto, mas o que se deve pensar é que o mercado consumidor ele acaba sendo exigente, e essa exigência aí do mercado consumidor ela tem trazido possibilidades ou estudos, né, ao longo dos anos, o pessoal tem feito muito estudo relacionado a práticas de manejo relacionadas a bem-estar e tipos, né, de sistemas diferentes que favorecem o bem-estar animal e garantem produção, tá? Então, é importantíssimo que a gente alie aí as características de bem-estar, e uma vez que nós falamos aí de todas as atividades animais aí ao longo do semestre, principalmente dentro da suinocultura e da avicultura, lembrar que qualquer atividade que vocês forem fazer futuramente ou enquanto profissionais agora, forem implantar ou
dar sugestões, né, planejar alguma atividade, que seja de vocês ou de um cliente, é interessante que vocês levem em consideração essas características, porque pode ser que, até em função dessa característica relacionada a bem-estar animal, vocês consigam agregar valor no produto de vocês, tá? Então, isso é fantástico, acho extremamente interessante e traz uma consideração muito grande para o produto que vocês, desculpa, vocês tendem a produzir, tá? É fantástico analisar essas questões, tá? Levar isso em consideração, levar em consideração algum certificado que é possível ter que agrega valor no seu produto, tá? Inclusive eu vou falar algumas características de alguns certificados e algumas características do que nós temos aí de trabalho sendo realizado, tá? Eu digo trabalho ao longo dos anos aí, tá? Não que eu faça o trabalho relacionado à avicultura de postura, tá? Então, a avicultura de postura, de uma maneira geral, gente, a maioria das atividades agrícolas no país, ela tem um potencial, né, de aumento, né? Então, vocês vão ver que ela está tendo uma ascensão muito grande aí ao longo dos anos, né? Então, está em expansão, tanto para a produção quanto para o consumo de ovos, tá? Então, é claro e evidente que se eu perguntar para vocês aí quanto é que está custando a carne hoje, né? Quanto é que está custando a carne bovina, suíno, quanto é que está custando o óleo hoje, então tudo isso influencia e de uma maneira geral isso favorece para que a gente consiga buscar aí uma solução para consumo de proteína animal, né, de uma forma mais fácil, que eu digo barata, tá? Pensando em comparação com as demais. E aí quando a gente fala sobre isso, é claro e evidente que o consumo, né, dessa proteína, ela acaba se voltando aí para o ovo, né? E isso traz uma característica, agrega valor para o produto e favorece, né, o mercado, tanto interno quanto externo. Então, a produção e o consumo de ovos tem sido favorável, né? Se a gente observar, por exemplo, a produção brasileira de ovos em unidade de 2010 para 2019, isso é uma fonte da Associação Brasileira de Proteína Animal, tá? Nós temos aí uma produção fantástica aí dentro de um contexto geral por unidade, tá? Inclusive, como a gente traz informações aí ao longo dos anos, tá? Acho interessante mostrar para vocês, né, como é que a gente encontra essas informações, né? E aí eu vou vou mostrar aqui nessa aula de onde é que a gente tira essas informações, de onde esse manual tem baixado aqui, eu deixo disponível no AVO para vocês. E eu quero mostrar para vocês de onde é que eu tiro os valores, né? É óbvio que está no site da FAO, né, que chama FAO-Stat, são as estatísticas, né, do site que determina as características de alimentação, de alimentos do mundo, de uma maneira geral, né? Então, tem dados lá que são estimativos e tem dados reais, né? Então, nós precisamos analisar esses dados, baseados nesses números, nós precisamos tomar decisões, entender o que é que está acontecendo no mercado, quais são as características futuras. Isso nos traz segurança dentro de um contexto de planejamento, né? E traz informações para que a gente saiba em que atividade investir, o potencial que nós temos dentro dessa atividade, quais são as características que nós temos e qual mercado nós podemos atuar, isso tudo traz informações. Vocês vão ver aqui alguns dos gráficos, tabelas, de fato, que favorecem essas visualizações. Então, percebam vocês a ascensão, quanto é que está aumentando a quantidade produzida de ovos, tá? Isso tem sido favorável, tá? Então, a produção de ovos brasileiros tem aumentado. E para nós, enquanto engenheiros agrônomos, tá? Enquanto profissionais da área, é importante que a gente reconheça os problemas e aplique as técnicas para resolver esses problemas e favorecer a produção, né? Então, o manejo de aves de postura, ele está buscando melhoria no sistema de criação, né? Porque é um fator importante para o bom desempenho dos animais, né? E, consequentemente, do negócio agropecuário. Então, a melhoria no sistema de criação, né, vai caracterizar, vai nos trazer benefício pensando em bem-estar animal, tá? Então, se nós pensarmos em bem-estar animal, se nós pensarmos num contexto de que o mercado consumidor ele está sendo cada vez mais exigente, e aí vocês vão ver isso daqui a pouco quando eu mostrar nos slides aí algumas das notícias que têm surgido, né? Na verdade já surgiram em 2016, 2018, vem surgindo ao longo dos anos, mas o que se tem de fato é que até 2025, até 2026, prioriza-se dentro de um mercado
consumidor brasileiro aqui a compra de ovos de produção que não seja por sistema convencional, né? Então tem que estar nas condições de bem-estar animal, tem que ter um certificado que favoreça com que as características do mercado que nós temos hoje, na verdade do mercado não, do setor produtivo que nós temos hoje, mudem um pouco, né? E se essas características vão mudar, gente, é importante que vocês, enquanto profissionais, acompanhem essa mudança, tá? Quando a gente fala sobre isso, é importante que a gente pense, opa, Paulo falou naquela época lá, né? Eu comento bastante sobre isso com alguns colegas, né? Eles evoluíram bastante nesse sentido. Na época eu era professor, tinha acabado de entrar em 2015, né? E aí entrei para falar um pouco sobre geoprocessamento, né? Na época, um tanto quanto iniciante aí, com muita vontade de entender e conhecer os processos. E aí falei para alguns alunos que os drones, né, estavam adentrando na agricultura, de fato já acontecia isso há bastante tempo, há bastante assim, há algum tempo, né, as conversas e as falas sobre os drones na agricultura, mas ainda não se tinha muito disso nas nossas regiões, né. Ao longo dos anos isso foi evoluindo e alguns daqueles alunos lá, inclusive um aluno em específico, que hoje é um colega meu de trabalho, fez um investimento, comprou um drone, começou a fazer mapeamento aéreo, começou a fazer imagens. Isso trouxe muita benefício para ele no futuro, tá? Porque ele já tinha conhecimento sobre uma coisa que estava adentrando naquele período. Hoje, né? Que hoje é uma realidade, já todo mundo usa. De fato, muitas empresas aí já até fazem mapeamento, fazem acompanhamento da safra, algumas características mais específicas aí de avaliações, aplicação, tudo utilizando o drone, tratores autônomos é o que já é uma realidade hoje, né? Então, são características de evolução que às vezes a gente toma ciência aí e se prende um pouco, fica um pouco resistente, que nunca vai mudar, e aí a gente acaba ultrapassado, né? Fica para trás, não tem evolução e a gente acaba ficando sem justificativa, sem resposta, sem entender do processo para conseguir resolver problemas, tá? Então, é óbvio, né, que se nós não conhecemos, né, antigamente um trator dava problema, você ia lá, mexia, batia uma chave aqui, outra chave ali, apertava, tirava um ar e fazia com que ele funcionasse. Hoje você tem piloto automático, você tem toda uma questão computadorizada para tentar encontrar onde é que está o problema, e de fato você não consegue mais pegar aquela chave e fazer toda aquela mágica que se fazia antigamente com um pedaço de arame e uma chave, né? É óbvio que essa evolução é fantástica, trouxe muita melhoria, inclusive na velocidade com que se resolve os problemas, né? E na possibilidade de você acompanhar esses problemas de longe, né? E nós, enquanto profissionais, precisamos nos atualizar e levar isso em consideração. Então, uma vez que uma informação é dada a vocês relacionada à evolução, à tecnologia, é importante prestar um pouquinho de atenção. Não é obrigado a concordar, tá? Não é obrigado a concordar. Mas o que a gente precisa saber é entender o que é que está sendo proposto, tá? Por quê? Porque uma vez que um mercado consumidor, que é quem paga o seu produto, tá, exige algumas características e todas as pessoas ou todos os responsáveis por esse mercado levam isso em consideração, é claro e evidente que futuramente a tendência é que todos comprem daquela forma, né? Porque traz evolução, não é só porque o mercado exige, é porque para os animais também é favorável, né? Pode ser que você tenha aí até inclusive um melhor aproveitamento desse animal em função do bem-estar, e tudo isso precisa ser considerado. O que não quer dizer que o sistema que é utilizado hoje, o convencional, por exemplo, né, em gaiolas convencionais, seja um sistema que não trate os animais de uma forma ideal, tá? Os animais têm uma temperatura ideal, uma umidade ideal, desde que você leve em consideração essas características, tá? Mas tudo evolui, né? Isso é claro, tudo evolui e essa evolução ela tem que ser considerada. Então, ao longo dos anos a gente vai descobrindo coisas novas, né? E precisamos cada vez mais nos atualizar. Então, se um trator autônomo é o que vai tomar conta das propriedades, o operador de máquinas precisa se atualizar, entender como é que vai funcionar esse trator, talvez ele seja o operador
de vários tratores autônomos lá no campo. Então, precisamos nos atualizar para conseguir nos manter, né, nessa linha. E pensando em avicultura, está acontecendo, tá? Na verdade, todas as atividades envolvendo os animais aí, de uma maneira geral, está evoluindo muito nesse quesito bem-estar animal, né? Tem se pensado muito nisso, tem se implantado muitas técnicas, e isso é fantástico. E vocês podem ser os protagonistas, aí, inclusive, de algumas técnicas novas que vão favorecer essas produções, tá? Então, é interessante analisar isso, levar isso em consideração, uma vez que vocês são profissionais que vão caracterizar essas melhorias nos sistemas de criação para favorecer o bom desempenho dos animais, ok? Bom, o destino da produção brasileira de ovos em 2019, gente, ele variou aqui, ó, de 99,59% para o mercado interno e 0,41% para exportações. Então, percebam vocês, né, que é evidente, né, que nós precisamos estudar essas características de mercado, mas nós ainda entregamos muito pouco do nosso produto para fora. Então, nós exportamos pouco, né? Zero, não chega nem a 1% do que nós produzimos, nós exportamos. Então, nós estamos consumindo a proteína animal advinda dos ovos, né? De granja, de galinhas, de maneira geral, que não necessariamente precisa ser, pode ser de uma atividade que não seja uma granja com característica tecnológica, né? Mas são ovos produzidos, né, internamente, e essa produção, na maioria das vezes, ela tem abastecido apenas o mercado interno. Então, teoricamente, se nós produzirmos mais, a tendência é que a gente consiga aí uma potencial de exportação um pouco maior. Então, o que se produz, conseguiríamos entregar e vender de uma maneira geral, né? Bom, o consumo per capita, dentro desse contexto aqui de 2010 a 2019, existem algumas informações aqui que nós saímos aí de 148, né, unidades aí, consumidas, né, de ovos por pessoa, para 230 ovos por pessoa, tá? Então, é uma tendência evolutiva muito interessante, né? Consome-se muito mais ovos, né? E o consumo tem acompanhado a produção. Então, vocês perceberam que de 2010 a 2019 nós tivemos uma evolução na quantidade produzida, evidentemente em função de que o consumo também aumentou, né? E aí, quando a gente percebe isso, a gente percebe que evoluiu a quantidade que a gente consome e evoluiu a quantidade produzida, e nós tivemos aí um abastecimento interno do mercado de uma maneira geral, tá? Exportamos aí menos do que 0,5% do que produzimos, né? E mesmo assim, daqui a pouco vocês vão ver um gráfico aí, na verdade, uma relação aí de países que nós exportamos, né? Que é muito grande. Então, se a gente for pensar nessas quantidades, exportamos para muitos países ainda, tá? Então, existe possibilidade de aumento? Né? Eu já disse para vocês, eu confio que sim, em função dessas características de mercado, esse potencial que nós temos de exportar esses produtos, inclusive relacionado ao momento em que nós evoluímos aí no contexto de bem-estar animal, tá? Então, a adaptação para esses tipos de sistemas mais evoluídos vai favorecer essa questão da exportação. Então, nós temos um potencial muito grande, tá? A média mundial é em torno de 230 per capita, tá? Então, o consumo per capita 230. O maior consumidor é o México, tá? Isso é um dado de 2018, tá? Da Associação Brasileira de Proteína Animal, com 360 unidades no México, tá? Teoricamente, e eu acho isso fantástico, eu gosto de trazer essas informações para vocês, e vou parar de compartilhar aqui a tela agora. Opa, já parou. Vou pegar aqui peraí. Colocar aqui uma notícia, né, atualizada, para mostrar para vocês a caracterização aí de dados, né? Eu acho importante, quando a gente fala sobre dados, pegar tudo que for mais novo possível. Então, ó, essa notícia aqui é uma notícia de 20 de julho, né, desse ano, tá? O consumo de ovos deve crescer 8,5% no Brasil em 2020, tá? Então, do ano de 2019 vai ter mais aumento ainda, ok? E aí, quando a gente fala sobre esse consumo, né, em função da pandemia, isso tem favorecido, tá?
Olha aqui, ó, a carne mais cara é um dos fatores, ok? Olha aqui, ó, uma dúzia de ovos durava cerca de uma semana na casa de uma babá lá e hoje ela dura menos para uns 4 dias. Então, aumentou as pessoas que não saem quase de casa, então já não tomam nenhum café da padaria e aí vai o ovo, né? Então, são características que tem no café da manhã e tal que favorecem, tá? Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, tá, o Brasil é o maior consumidor mundial com índice de 250 ovos por ano. Então, nós saímos aqui de 230 e fomos para 250 para cada brasileiro, tá? Então, aumentamos. A média está 230 por pessoa, né? E nós tivemos esse aumento de 8,5%, tá? O que se tem que analisar é se a Associação Brasileira em 2018 ela definiu os 360 lá do México, teoricamente nós temos um consumo menor no México neste ano, né? E aí nós tivemos aí o Brasil consumindo mais ovos por pessoa do mundo, tá? Então isso é interessante de analisar essas características, tá? Esses números, eu deixo o link para vocês aí sempre para vocês conseguirem visualizar as notícias, tá? Procuro isso atualizado para que a gente consiga ver a evolução e as características que nós, enquanto profissionais, precisamos saber, né? Não adianta nada pegar a data de 2010, 2015 e tentar falar para vocês, que é óbvio que às vezes não tem, né? E a gente precisa falar do que é atual, do que está acontecendo, para ter um planejamento mais eficiente sobre as nossas atividades dentro de um contexto produtivo, tá? Bom, a região sudeste foi responsável por quase metade, tá? Da produção de ovos em 2019, originou 48,1% do total produzido. Então, o Sudeste tem um potencial muito grande aí, né? No quarto trimestre de 2019, ó, foram produzidos, né, 985,69 milhões de dúzias de ovos de galinha, né? Então, foi a maior da série histórica, tá? Isso é interessante de analisar, e aqui a gente analisa algumas questões. A China produz de longe a maior parte dos ovos do mundo, tá? Então, produção de ovos em milhões de ovos em 2017. Então, olha aqui, 539 mil milhões de ovos em 2017. O que de fato a gente analisa aqui, ó, a China está em primeiro, Estados Unidos em segundo, a Índia em terceiro, o México em quarto, o Brasil em quinto. Então, dentro de um contexto produtivo, o Brasil produz aí, é o quinto maior produtor de ovos mundial, tá? E aí, mais uma vez, né, eu vou sair aqui com o slide, vou entrar no site aqui da FAO para mostrar para vocês de onde é que nós tiramos aí as características relacionadas à quantidade produzida e tudo mais, tá? Óbvio que o site está em inglês, mas hoje vocês têm funcionalidades aí para transformar isso em português, tá? Aqui eu deixei o link aí para vocês visualizarem, a gente consegue ver dentro de dados da FAO, tá? Características produtivas, né? Como eu quero do mundo, eu seleciono todo, né? Eu quero o número de ovos, né? Por galinha, tá? Então, vou selecionar aqui, né? Por número de ovos, tá? Em galinha, nas gaiolas, tá? Vou pegar do ano de 2018, que é o último dado, e eu quero a quantidade produzida, tá? Então, seleciono lá em cima, selecionei aqui. Aí eu venho aqui, ó. Deixa eu ver se eu selecionei só um que foi. Eu venho aqui e faço o download dos dados, tá? Vai me baixar uma planilha em Excel, ok? Eu, como ela está em formato CSV, eu sempre abro aqui num formato mais, num programa que já me dá algumas características favoráveis, tá? E aí, quando eu abro esse programa, né? Deixa eu esperar abrir aqui para mim compartilhar com vocês a tela. Agora, não verifiquei aqui se eu tinha compartilhado a tela para o site, mas, ó, agora está compartilhando, tá? Eu selecionei o todo aqui, ó, vim no site da FAO, selecionei o data aqui, que são os dados, selecionei, né, todos os países do mundo, então selecionei tudo, apertei aqui Select All, né? Selecionei aqui ovos, né, de galinhas nas gaiolas, tá? De 2018, dado e a quantidade produzida, ok? Apresento download dos dados, tá? O dado foi baixado aqui, pedi para abrir, né? E aí, esses dados, deixa eu ver aqui, para abrir eles.
Opa, apertei o documento aqui. Ok. Daí aqui, ó, nós conseguimos... Deixa eu compartilhar aqui para vocês visualizarem. Nós conseguimos os dados do mundo todo aí, né? A unidade aqui está em 1000, então o valor tem que ser multiplicado por 1000 ainda para você conseguir achar o valor total. O que dá para ser feito aqui, né? Teoricamente, você quer editar o documento, então você precisa vir aqui e aí você clica aqui, ó, para estender a seleção. Ele vai te dar do menor para o maior produtor, né? Quem produziu mais. Teoricamente, se vocês buscarem aqui, ó, né, vai falar sobre os países. Então, tem China aqui, uma China diferente, né? Aqui os Estados Unidos, né, eles têm uma divisão da China aqui, né? Os Estados Unidos da América aí, então 1, 2, 3, 4, o Brasil está em quinto, né? Antes da Rússia novamente. A quantidade produzida, olha aqui, ó, aumentou um pouquinho do que a gente tinha lá, né, de dados. É uma quantidade significativa dentro de um contexto mundial, é o quinto maior produtor mundial. São dados que nós precisamos analisar, é óbvio que isso aqui são dados de 2018, isso é a última informação que nós temos, tá? Então, é a característica de como analisar esses dados, ok? Deixa eu compartilhar o slide novamente aqui. Então, tá aqui. Beleza, então, é uma característica interessante. Salvem aí esse link aí para que vocês usem. Vocês vão usar isso para a vida toda. Tem dados para tudo, tá? Então, dado para tudo que é cultura, produção de animais, enfim, tem esses dados aí para serem analisados, tá? A importância do nosso estado dentro de um contexto geral na produção de ovos, tá? Estados exportadores em 2019. Então, se a gente analisar aí, ó, Mato Grosso, né, ocupou aí 29,32% do total de ovos exportados. Então, são características interessantes. Se nós pegarmos aí, Rio Grande do Sul é o maior, né, e o Mato Grosso é o segundo maior, no contexto de exportação de ovos em 2019, tá? Quem que compra esses ovos? Olha aqui, tá? Dos continentes e todos os países que fazem a compra, né, desses ovos de uma maneira geral. Então, nós temos aí um pouco material do que é produzido e exportado, mas esse pouco é exportado para um número muito grande de países, o que de fato nos favorece se nós conseguirmos produzir cada vez mais, tá? Mudanças no setor. O sistema de criação é uma característica que tem mudado, tá? Isso é uma exigência do mercado consumidor, então a exigência traz essa característica. Eu deixo um QR Code aqui com uma leitura complementar para vocês visualizarem, tá? A produção de proteína animal que respeite o bem-estar das aves, isso é fato, né? Então já vem acontecendo, e aí vocês estão vendo aí os animais aí, né? Soltos, a pasto, tudo mais, são características de bem-estar animal, para que esse animal consiga trabalhar dentro de um contexto de bem-estar, dentro das características normais de vida dele, né? Grandes empresas do setor alimentício se comprometeram a impulsionar essas mudanças. E quando elas se comprometem, né, elas definem algumas características. Por exemplo, a partir de 2025, essas grandes empresas só vão comprar ovos de granjas que criem poedeiras fora de gaiolas, né? O que permite o maior bem-estar dos animais. É óbvio, né, gente? E eu sempre falo para vocês que não adianta nada, tá? Não adianta nada só realizar a criação do animal fora das gaiolas sem fazer um tratamento, uma característica nutricional dos alimentos fornecidos, né? Um manejo sanitário aí, vacinações, um acompanhamento desses animais, né? A temperaturas ideais para a criação. Não adianta só disponibilizar o ambiente para esse animal sobreviver e soltar esse animal no tempo, porque aí também não está em condições de bem-estar animal, tá? Então, o que a gente comenta bastante é que, às vezes, até na gaiola, tá, no manejo convencional, que não é errado, tá? O que se tem estudado é uma evolução relacionada ao bem-estar desses animais.
o animal está no bem-estar, até porque a raça foi desenvolvida para aquelas características, tá? O melhoramento genético transformou um animal, né, e selecionou animais que suportem aquelas características, e em função disso esse animal vive naquelas condições, até porque muitas vezes talvez o animal que vai ser retirado daquela condição e transferido para outra, pode ser que ele não tenha o mesmo potencial produtivo, né? Então é claro e evidente que precisa se fazer um manejo nutricional, precisa fazer um acompanhamento, precisa fazer um tratamento fitossanitário, sanitário, tá? Um tratamento sanitário desses animais, e que a gente consiga criar condições de bem-estar animal. Então não adianta só chegar e soltar da gaiola, tá? Isso também não traz bem-estar para esses animais, dentro de um contexto geral, ok? Então aí eu trouxe algumas informações para vocês, ó, falando sobre o McDonald's, que ele só comprará ovos de galinhas fora de gaiola a partir de 2025, tá? Isso foi atualizado em 2016, né? A Balduco anuncia que só utilizará ovos livres de gaiolas em produção também, tá? Não tem data aqui, ok? E a Carrefour vai vender ovos de galinhas livres de gaiolas a partir de 2028. Então, teoricamente, ela inclusive fala só de um sistema aqui, tá? Que vocês teoricamente vão explicar. Era para explicar nessa aula, como vocês não estão, vocês têm que explicar até segunda-feira, tá? Avanços que precisamos nos atentar. Principalmente características de melhoramento genético desses animais. Então, como estão criando sistemas diferentes, é importante que a gente entenda as características do melhoramento, tá? Melhorias da nutrição animal, então é importante entender essas características de nutrição, utilização de fontes nutricionais diferentes que têm auxiliado nessas questões, um manejo nutricional, um acompanhamento mais eficiente, tá, para esses animais, principalmente em função dessas mudanças aí dos sistemas de criação, né? Então isso precisa ser entendido para que a gente tenha o máximo possível de ganho de peso, de produção, o máximo de ganho relacionado à produção, número de ovos, né? Ao longo do ano, e vai favorecer um animal e aí persistência desse animal dentro do plantel, né? Dentro de um contexto geral, as galinhas elas já aumentaram a precocidade, né? A menor idade é o primeiro ovo, favorecendo então essa característica precoce desse animal. A ausência de choco, né? Então muitos desses animais utilizados aí não tem choco, então eles conseguem produzir uma quantidade de ovos maior ao longo do ano, né? Melhoria na qualidade interna e externa do ovo, reduzindo o percentual de perda. Então isso é extremamente favorável, tá? E mais uma vez eu trago aqui, né, para vocês o site da Embrapa, como padrão aqui, para vocês visualizarem algumas questões relacionadas à reprodução, tá? Estar compartilhando aqui com vocês. Então, sucesso na reprodução dessas galinhas está diretamente relacionado ao sistema alternativo de criação de galinhas caipira, que fala-se da reprodução, tá? Então, uma questão relacionada ao choco, né, que eu acho importante falar para vocês, né? O ciclo reprodutivo é contínuo nos machos, enquanto que nas fêmeas apresenta 4 etapas bem distintas: pré-postura, postura, o choco e o pós-choco. A pré-postura, teoricamente, é a primeira pré-postura, ocorre em aves com cerca de 22 semanas de vida, tá? Em fêmeas, onde elas já fazem parte reprodutiva, né, é a fase posterior ao choco, que tem duração aproximada de 8 dias, tá? Então, é anterior à primeira postura para as fêmeas que estão iniciando a fase reprodutiva, né, e ocorre em torno de 22 semanas de vida, tá? A postura é uma etapa do período médio de 15 dias aí, uma fêmea com boas condições nutricionais, ela vai botar em torno de 10 a 15 ovos, né? O choco, né, etapa com a suspensão da postura, tem como retirar isso, tem como minimizar isso, tem algumas técnicas específicas, tá? E o pós-choco, né, que ocorre geralmente após o processo de eclosão e nascimento dos pintinhos, quando se fala em reprodução. Então, é uma característica interessante para pensar em poedeiro, só para entender alguns conceitos de números, tá? Eu mostrei para vocês. Então, aqui nós temos aqui as fases, tá? Relacionada à forma de incubação, se é natural ou artificial, né? Então, quando se faz incubação artificial, você não tem presença aí de choco indígena para esse animal, tá? Então, pensando em número de ciclos anuais, né,
para um animal que trabalha de forma natural e de forma artificial, nós temos aí uma evolução de quase o dobro de possibilidade e potencial de produzir. E aí tem do site aqui algumas informações bem interessantes, pertinentes para que vocês façam uma leitura mais abrangente, tá? Só vou pedir um minutinho para eu ir ao banheiro, já eu retorno. Voltamos, agora vamos compartilhar o slide novamente. Então, de maneira geral, é importante analisar essas questões, né, levar isso em consideração, né, buscar informações para que a gente consiga ficar atento sobre essas evoluções e possibilidades de atuação enquanto profissional, tá? Além disso, as granjas produzem com menor desperdício de ração, alta densidade de alojamento, né, 432 centímetros por ave, menor custo de mão de obra, maior controle de fatores ambientais, o que se traduz em maior competitividade no mercado. É claro e evidente que isso tem evoluído muito, então nós temos uma evolução muito grande de aviários, de locais de produção, principalmente na questão de frangos de corte, mas nós estamos falando aqui de avicultura de postura, que também tem evoluído muito nesse contexto, principalmente relacionado ao bem-estar desses animais e animais com potencial produtivo. Então é importante analisar essas questões, tá? Inclusive nós vamos tratar disso nas próximas sessões, tá? Evolução do desempenho produtivo de pordeiros Highline, né, uma raça de animais em diferentes décadas. Então, de 1980 até 2013, tá? A viabilidade, a mortalidade, tá? Dias a 50% de produção, tá? Peso corporal, né, a 32 semanas, peso corporal com 70 semanas, tá? Então, ovo por ave por dia, né, de 80 semanas, então se produz uma quantidade de ovos aí, ó, tremenda, né, dentro de um contexto geral. Ovo por ave alojada de 80 semanas, tá? Peso médio do ovo com 32 semanas, tá? O peso médio. Peso médio do ovo com 70 semanas, tá? Conversão alimentar, quilos de ração por... Então, olha a conversão alimentar que se tem hoje, né? Então, isso é fantástico, favorável pra caramba dentro de um contexto produtivo e tem evoluído muito mais, tá? Preocupação mais recente da produção animal é o bem-estar, né? Então, a gente vem comentando sobre isso já ao longo da aula, né? O mercado ele tem exigido muito essas características e é importante que a gente tenha dentro desse contexto as características de liberdade, tá? Que são a liberdade ambiental, a sanitária, a fisiológica, a comportamental e a psicológica, tá? Então, ambiental tem que estar num ambiente que não restringe o comportamento natural do animal, tá? Principalmente o uso de gaiolas, né? Ou gaiolas enriquecidas aí com puleiro e tal. Mesmo assim, não tem uma liberdade ambiental para estar de uma forma de comportamento natural, tá? Liberdade sanitária, que é a ausência de doenças e fraturas, né? Para que sejam produzidas de uma maneira com maior qualidade, pensando no contexto sanitário, né? Liberdade fisiológica, né? Sem fome e sede, né?
Os processos de debicagem severa podem inibir o consumo de alimentos, então, no contexto de debicagem aqui, né, que nada mais é do que cortar o bico desses animais, tem que ser avaliado em um contexto geral, né, levar em consideração algumas características na debicagem, tá? Liberdade comportamental, né, para que esse animal expresse aí o comportamento normal dele, né? Camas de areia, puleiro, para que ele faça as características naturais que uma ave faz com as suas características normais, né, que uma galinha tem de potencial de fazer isso ao longo dos anos. Então, o comportamento natural desse animal, tá? Liberdade psicológica, que é a ausência de medo, ansiedade e dor, né? Então, o animal não pode ter essas características aí dentro de um contexto produtivo. Então, você tem que ter o máximo possível de cuidado relacionado a bem-estar, tá? Diante disso, o objetivo é o quê? Aliar o melhoramento, né, a melhoria desses processos de criação. Então, instalações, equipamentos, manejo para promoção do bem-estar, tudo isso tem que estar aliado dentro de um contexto geral com o que foi criado geneticamente ou melhorado para que a gente consiga ter potencial produtivo favorável, né? E atendo que quem é que vai comprar o produto, né? Então, quem é que paga no final, ok? Dentro desse contexto, é interessante que a gente entenda, né, quando nós estamos falando desse tipo de animais e com essas características, as principais raças produtoras, né, que são a Leghorn, a Rhode Island Red, né, Plymouth Rock Barrada e a New Hampshire, tá? São essas raças aí as principais raças produtoras de ovos, né? Aqui nós temos as fotos delas, né? A Leghorn, a Rhode Island Red, a Plymouth Rock Barrada, tá? E a New Hampshire, né, com suas características aí, né, que são raças produtoras aí de ovos de maneira geral, tá? Bom, para assimilar, raças de galinhas são aves puras, sem trabalho de seleção genética, que formaram a base do trabalho que originou as galinhas híbridas. Já os híbridos de postura são aves obtidas a partir do processo de seleção, melhoramento genético entre cruzamento de raças e ou linhas selecionadas, resultando em linhagens de postura com melhores índices zootécnicos, ou seja, maior produção de ovos, que é o objetivo nosso aqui, tá? E aí as principais raças híbridas, né, os principais híbridos de postura: Essex, Lowman, Isa, Highline, Shaver, Nick Chic, DeKalb White, Novogen, Tetra, Arco, Babcock, né? Embrapa 011, Embrapa 031, Embrapa 51, que você já deve ter visto falar em alguns vídeos, em algum local aí, tem sido falado bastante, o pessoal utiliza bastante desses animais, tá? O manejo da criação de aves, ele pode ser inicialmente dividido em cria, recria e produção, baseado em número de semanas, né? Então, cria de 1 a 5 semanas, recria de 6 a 18 semanas e produção acima de 18 semanas. Então, que é onde o animal vai começar a característica reprodutiva, então vai começar a postura, né? O manejo de aves de cria e recria deve assegurar o fornecimento para os pintinhos de temperatura correta, umidade relativa, ração e água de boa qualidade, criação e densidade apropriados. É fato, né, que isso tem que ser disponível para qualquer tipo de sistema de criação com as características ideais da raça que você está trabalhando, tá? Porque os altos níveis de desempenho no período de postura dependem do correto manejo nos primeiros estágios de vida das aves. Então, gente, é o seguinte: se você fez alguma coisa errada lá no início, tá? Teoricamente você vai ter resposta lá no período inicial reprodutivo, tá? Pode ser que você prolongue o início, né? Desse início de postura, tá? Talvez uma debicagem mal feita faça com que o início do período reprodutivo dessas fêmeas, né, seja prolongado, tá? Então isso são características que nós vamos falar sobre isso e que trazem diferença, trazem influenciam no resultado da produção que vocês têm, ok? O manejo de aquecimento, né? Quando esses animais são novos, né? Utilize aquecimento para aves até o momento em que elas estejam bem empenadas, né? Ou seja, resistentes e adaptadas às condições ambientais do local que elas estão, tá? Pode-se trabalhar com aquecimento suplementar até os 21 dias de idade, tá? Para que eles estejam com conforto, a recomendação é 32 graus no primeiro dia, 30 graus do segundo ao sétimo dia, tá? 29 graus da segunda semana, 27 na terceira e 24 na quarta semana, porque daí elas vão estar com características bem empenadas, tá? Essa variação na temperatura ocorre porque as
pintainhas não têm seu aparelho termorregulador completamente desenvolvido nos primeiros dias de vida, necessitando de um calor adicional. Isso pode, se não for tratado, se não for utilizado, se não for levado em consideração, pode te trazer resultados negativos futuramente, tá? Manejo dos círculos de proteção, certo? A abertura dos círculos de proteção deve ser feita de maneira gradual. Então, vocês percebem que esses animais aqui estão todos como se estivessem amontoados aqui. Teoricamente, isso aqui é um círculo de proteção, que é reduz o espaço, né, em forma de círculo, para que esses animais fiquem ali no entorno, né? E você consiga fazer um aquecimento mais eficiente. Aqui, vocês perceberem, uma granja com características bem específicas. Teoricamente, eles têm uma temperatura controlada aqui, né? Mas aqui vocês percebem que a foto é de uma granja para corte, né? Vocês não percebem nenhum ninho aqui, então teoricamente isso aqui não é para postura. Então são frangos aqui, tá? Essa é uma foto específica, tá? A abertura dos círculos de proteção deve ser feita de maneira gradual, de acordo com a temperatura do ambiente e o estado das aves, né? Teoricamente, você chega com os animais, eles não vão ficar na área toda, né, que você vai espalhar. Você vai colocar eles em círculos de proteção, onde você consegue controlar a temperatura, e depois, ao longo dos dias, você vai fazendo essa abertura para esses animais ir ocupando o todo, né, o espaço todo. A retirada deve ser completa entre o 8º e o 16º dia de idade. Então, do 8º até o 16º dia faz a retirada completa dos círculos, tá? Dependendo de como os animais estão se desenvolvendo, né? E aí o espaço vai ser totalmente ocupado pelas aves, tá? Importante refletir, ó, círculo de proteção é um círculo montado com chapas de compensado ou folhas metálicas. Função: proteger os pintos de correntes de ar e limitar a área disponível a eles, mantendo-os mais próximos da fonte de aquecimento, água e ração, tá? Como você acredita que é o comportamento das pintainhas quando a temperatura fornecida no círculo de proteção não é adequada, né? Então, o que vai acontecer com as pintainhas quando elas estão com a temperatura que não é adequada, ou seja, superior, ou seja, está muito quente? O que vai acontecer com esses animais? Ou está muito frio? O que está acontecendo? O que vai acontecer com esses animais? Então, teoricamente, isso traz informação para que a gente consiga regular a temperatura ideal naquele ambiente, tá? Levando em consideração o comportamento desses animais dentro do círculo. Se eles estiverem muito amontoados ali, tentando buscar a fonte de luz, e todos eles um juntinho do outro, teoricamente eles estão passando frio, tá? Isso, metabolicamente, é prejudicial para esses animais, tá? Assim como se eles estiverem todos espalhados, tentando ficar o mais possível longe do centro de luz, tá? Isso pode ser, ou do centro de calor, né? Isso pode estar caracterizando que eles estão com muito calor, né? E aí, teoricamente, eles vão estar com asinhas abertas e tudo mais, dependendo da época, né, desses animais, da evolução, do período, da idade deles, né? E aí traz uma característica que eles estão sentindo calor, tá? Manejo dos bebedouros e comedouros, né? Então é importante ter água limpa e fresca, né? Fazer sempre a limpeza e a regulagem da altura em função do desenvolvimento desses animais, né? Evitando que façam placas, né, de fermentação, tá? Com relação à ração que fica úmida, né, naquele ambiente, né? Atender sempre às exigências nutricionais as primeiras semanas para que você não tenha um desenvolvimento futuro retardado, tá? Nessas fases que variam muito o crescimento dos órgãos e tecidos, e é por isso que é importante que a gente tenha essa característica nutricional bem evidenciada, tá? Manejo de cortinas. O que é um manejo de cortinas? Vai depender da temperatura do ambiente, da umidade e da idade das aves, tá? As cortinas deverão ficar parcialmente ou totalmente levantadas nos primeiros dias para manter a temperatura interna, tá? Viagem, sem variações bruscas, devendo ser abaixadas gradativamente nos dias mais quentes. Então, teoricamente, as cortinas é aquilo que vai em volta do barracão, né? Se coloca lá, para favorecer o quê? Controle de temperatura, né? Incidência luminosa, e aí existem as características de, por exemplo, ficar parcialmente ou totalmente levantado nos primeiros dias, né, para tentar favorecer a questão de temperatura, e depois tentando evitar esse aumento de temperatura baixa, essas cortinas, para evitar essa incidência direta, tá? Manejo da cama, ok? A cama deve ser removida periodicamente para evitar que se torne úmida e cause formação de placas, cascões famosos, né? Quando formados a cama, essas placas, né, a cama deve ser retirada e substituída por uma nova. E aí, hoje em dia, atualmente, né, se tem um aproveitamento muito grande dessa cama produzida por esses animais, principalmente quando eles são
criados aí em sistema com maior conforto ambiental, maior conforto animal, tá? Debicagem, tá? Aqui é um processo de medição, né, com características da debicagem, tá? Processo de redução do tamanho do bico. O que faz a redução do tamanho do bico? Diminui agressões, tá? Em função do canibalismo, bicagem de penas e quebra de ovos. Isso é favorável dentro desse contexto, por isso que se faz a debicagem, tá? Apesar de ser muito contextualizado, tá? Além disso, lotes de aves debicadas corretamente apresentam melhor uniformidade, maiores picos e persistência de produção, evidentemente em função de não ter essas características de agressões, né, canibalismo, bicagem de penas, tá? Mais uma vez eu trago um vídeo aqui para passar para vocês. Opa, peraí que não está saindo o áudio. Deixa eu colocar novamente. Agora sim. Um vídeo da Embrapa falando sobre as características da debicagem tem eleição de vocês visualizarem. A debicagem é a amputação parcial e cauterização das pontas superior e inferior do bico de galinhas poedeiras. A prática é muito usada por produtores de ovos comerciais. A palavra debicagem tem sido substituída pelo termo amputação parcial ou amputação da ponta do bico, uma vez que muitas pessoas acreditam que possa ocorrer uma remoção ou amputação total do bico da ave. A debicagem deve ser o último recurso a ser utilizado pelo avicultor quando as aves começam a bicagem agressiva das penas, devido ao comportamento natural e também por influência de outros fatores, como ambiente, nutrição, programas de luz e densidade de alojamento. A apara do bico diminui o canibalismo, diminuindo também a mortalidade do plantel. Assim mesmo, a debicagem causa polêmica. Organizações de proteção animal questionam o comprometimento do bem-estar das aves devido ao estresse e possível dor crônica. Por isso, a debicagem deve ser evitada e, caso ainda necessária, ser feita com os devidos cuidados para diminuir o impacto negativo que tem nas aves. O corte parcial do bico das aves é realizado por equipamentos debicadores. Eles têm lâminas quentes ou usam radiação infravermelha. É preciso ter muito cuidado. Bicos desuniformes ou cortados em excesso levam à queda no consumo de ração, diminuição de peso e estresse, o que compromete a saúde e o bem-estar do plantel. Os mais comuns na avicultura de postura são a debicagem por lâmina quente plana e em V e por radiação infravermelha. Todo o equipamento, incluindo o próprio aparelho, lâminas e fiação elétrica, devem ser limpos e desinfetados antes e depois da debicagem. As mãos do operador devem estar limpas e desinfetadas antes do processo de debicagem e sempre que ele for interrompido. Os equipamentos devem ser lubrificados e limpos quando necessário, além de ser verificada frequentemente a necessidade de afiar e ajustar as lâminas. O corte da ponta do bico é realizado em determinadas idades das aves, conforme o método utilizado. A debicagem com lâmina quente de forma plana e em formato em V deve ser realizada entre 7 a 10 dias de idade da ave. Quando necessário, pode ser realizada uma segunda debicagem ou repasse entre 10 e 12 semanas de idade. No entanto, na debicagem em V, não há necessidade de realização de repasse. A debicagem por radiação infravermelha é feita no primeiro dia de vida da pintinha, ainda no incubatório, após a sexagem das aves. A debicagem deve ser realizada nas horas mais frescas do dia, de preferência no início da manhã ou ao entardecer. A temperatura ambiente deve estar entre 22 e 25 graus centígrados.
Em regiões e dias quentes, é aconselhável que seja feita de madrugada ou à noite, utilizando-se ventiladores mais próximos às aves ou tendo uma melhor ventilação no local. Essa prática de manejo deverá sempre ser realizada por profissionais capacitados e supervisionados por pessoal técnico. A pessoa responsável pela debicagem deve estar sentada de forma confortável e, a cada hora trabalhada, deve ser feita uma parada de 10 minutos para exercícios ergonômicos ou descanso. A debicagem não é feita em aves feridas e se evitam aquelas que estiverem abaixo do peso, sob reação vacinal ou doentes. A temperatura da lâmina de corte deve estar entre 550 e 750 graus centígrados. A cauterização correta vai acontecer quando a lâmina estiver vermelha, mas para se ter certeza, basta medir a temperatura da lâmina com um pirômetro ou termômetro apropriado. As pintainhas debicadas com lâmina quente plana apresentam o corte do bico reto. Na lâmina em V, o corte tem a forma de bico de chaleira. No controle de qualidade do processo, a inspeção leva em consideração o padrão do corte ou da apara da ponta dos bicos quando o corte foi reto. A apara pode ser classificada em leve, média ou severa. A debicagem severa não deve ser feita, porque causa muito sofrimento na ave, uma vez que remove uma parte maior e sensível do bico. É possível também realizar a apara dos bicos superior e inferior separadamente, sendo classificados em leve, com remoção de 1/3 da ponta do bico, média, com remoção de metade do bico superior e 1/3 do inferior, e severa, com remoção de 2/3 do bico superior e metade do inferior. Deve-se realizar a contenção apropriada das pintainhas na densidade mínima de 38 cm² por pintainha em caixas forradas com papelão. Depois, as aves devem ser imobilizadas corretamente para o processo de debicagem. Para tanto, deve-se segurar a cabeça da pintinha de modo que fique em posição vertical, em sentido perpendicular à posição das lâminas. O dedo indicador do operador deverá ser posicionado sobre a garganta da ave, para que ela retraia a língua. Em aves adultas, as asas devem ser imobilizadas. As galinhas devem ser seguras pelas pernas e cabeça, permitindo que o dedo do operador fique debaixo do bico, de modo a retrair a língua da ave, evitando o contato com as lâminas do equipamento. 2 dias antes da debicagem, as aves devem receber uma solução de eletrólitos e vitaminas, contendo principalmente vitamina K, facilitando a coagulação sanguínea, a cicatrização do bico e a condição geral da ave, evitando a perda de peso e a desidratação das pintainhas e, consequentemente, causando menos dor. Recomenda-se o uso de analgésicos contendo dipirona via ração ou água. No momento da debicagem e durante 2 a 3 dias depois da sua realização, deve-se aumentar o nível de ração nos comedouros e o nível do fluxo de água nos bebedouros, de modo que as aves tenham maior facilidade de ingerir a ração e a água, evitando o contato do bico recém-debicado com a superfície desses equipamentos. Após a debicagem, é importante o acompanhamento semanal do lote, conferindo o peso corporal e a uniformidade. Tem-se que avaliar as aves debicadas, verificando o formato e condição dos bicos, preferencialmente até a 9ª semana de idade, para a necessidade do repasse, uma segunda para da ponta do bico das aves. Tanto que é importante, né? Algumas características específicas aí da debicagem, tá? Por isso levar em consideração, né? Teoricamente, a tendência é que não se faça, né? Até em função da mudança das características aí, mas é importante saber, tá? Então, a primeira debicagem, né? Feita entre o 7º e 10º dia de idade, né?
Com relação às características de corte, foi feita ali, tem várias formas de cortar, né? Pode ser feita uma redebicagem, de acordo com a característica de como foi feita a primeira debicagem, né? Não se debicar aí após a 11ª semana para evitar retardo no início da maturidade sexual, né? Animais doentes, debilitados, também não é interessante fazer essa atividade, tá? Necessidade de alojamento, de acordo com o protocolo de bem-estar animal de Poedeiros, né? A necessidade de alojamento deve permitir os movimentos das aves, assim como deve haver espaço para que todos possam deitar ao mesmo tempo. Então, tem que fazer as condições naturais delas, né? O espaço recomendado, né, é de 375 centímetros quadrados por animal para aves brancas e um pouco maior para aves vermelhas, né, de 450 centímetros quadrados, tá? Para galinhas criadas em piso, recomendo a densidade de 10 animais por metro quadrado para aves brancas e 8 animais por metro quadrado para aves vermelhas, em função da característica e tamanho, tá? Sugestão de leitura, fala um pouquinho sobre certificação de galinhas poedeiras, tá? É importante que vocês visualizem lá, levem em consideração, tem algumas sugestões, fala um pouquinho do certificado de bem-estar animal para galinhas poedeiras, tá? E fala suas características, o que precisa conter para ter o certificado, tá? Interessante. Maturidade sexual, né? Identificada a partir da idade do primeiro ovo, né? E depende da iluminação, da idade, do grau de severidade, da debicagem, do programa alimentar, do peso desse animal, da linhagem. Persistência de postura vai ser influenciada também por essa linhagem, por todos esses outros fatores, assim como a qualidade dos ovos que estão sendo produzidos, tá? Um eficiente controle de peso das aves, ele permite observar condições de desenvolvimento corporal, possibilitando acompanhar ajustes de problemas no decorrer da criação, né? A partir das 4 semanas de idade ou a cada 2 semanas, né, até as 40, deve ser realizada uma pesagem de 1 a 3% do plantel semanalmente. Então, é interessante analisar essas questões, porque baseado nessa quantidade, nesse peso aí, é que se vai tomar algumas decisões, saber se está correto ou não, né? Potencial, a característica nutricional do rebanho de uma maneira geral, tá? Então, olha só, a uniformidade de um lote de aves está ligada ao manejo e alimentação, né? Quanto maior for a distância entre os pesos, pior será a uniformidade do lote. Lotes uniformes facilitam o manejo e o início da produção de ovos ocorre com menor variação. Então, olha só, um exemplo. Nós temos uma granja com 100 aves, né? Foram pesados e o resultado médio do peso foi de 1.500 quilos. Né? Obtém-se a uniformidade de um lote por meio do peso médio, somando e subtraindo 10% do seu valor. Então, eu tenho 1.500 gramas, né, de média das aves. Né? Somando 10%, na verdade, eu vou fazer o cálculo dos 10% aqui, dá 150 gramas, aí eu faço a soma e a subtração. Então, eu tenho o peso extremo superior e o peso extremo inferior. Dentro desse intervalo, né, é recomendado que 80%, no mínimo, tá, das aves se encontrem dentro desse intervalo, entre 1.350 e 1.650 gramas. Tá? Se isso não acontecer, certamente o seu manejo nutricional está sendo ineficiente. Tá? Programas de luz para cria e recria. Né? A fotoestimulação impulsiona a maturidade sexual desses animais, né, poedeiras, né, influenciando o desenvolvimento do trato reprodutivo. Né? A iluminação ela favorece algumas reações hormonais, né, que estimulam a precocidade, se for utilizada de maneira correta, né, visto que as aves também são fotossensíveis. Né? A iluminação atua na produção de hormônios, né, como o hormônio folículo estimulante ou luteinizante, tá? Estrógeno e progesterona, que favorecem a produção aí, a reprodução de uma maneira geral. Tá? Recomendações de acordo com a região e trabalho. Como recomendação geral, primeiro dia de idade, 24 horas de luz. Segundo dia, 18 horas de luz. Terceiro dia, até a 9ª semana, luz natural. Da 10ª à 18ª, 14 horas de luz constante, natural mais artificial. Então é interessante analisar essas questões, tem vários manejos de iluminação aí, tá? E que deve ser levado em consideração em função da raça, das características produtivas, de quanto se quer produzir, mas, né, é importante fazer essa determinação e entender que precisa ter essa característica de luminosidade, tá?
Geralmente a recomendação, a distribuição uniforme de lâmpadas é importante para que não ocorra grande diferença em função da localização das aves, tá? Tanto em gaiola quanto em piso, né? Então eles devem receber a mesma intensidade luminosa, né? E aí, nesse contexto, as intensidades luminosas são do 0 ao quarto, né? Dia, 20 lumens por metro quadrado, do 5º ao 9º dia, luz natural, e do 10º ao 18º dia, de 5 a 10 lumens por metro quadrado. Então, precisa de mais lumens no início e menos lumens no final aí de produção, tá? Problemas com iluminação, ausência de refletores, perda de 50% dos raios de luz para cima, tá? A falta de reflexo das paredes, a absorção pela cama do galinheiro, baixo reflexo do teto, desgaste e a sujidade das lâmpadas interferem na eficiência da iluminação, e isso pode chegar a menos luz, né? Essa luz dissipar e se perder, e você ter uma característica de iluminação desfavorável para a produção desses animais, tá? Aqui eu falo, tem alguns links aqui que demonstram algumas características de iluminação, tá? Que vocês conseguirem acessar e visualizar, tá? E aí, nós tratamos aqui agora de um contexto das medidas de manejo, que elas vão depender dos sistemas de criação adotado, tá? Quando nós falamos desse contexto aí de depender do sistema de criação adotado, acho que vocês conseguem entender que o quê? Que cada sistema de criação tem suas características. Então, o sistema de criação em gaiola convencional é de uma forma, o sistema de criação de gaiola enriquecida é de outra forma, o sistema de criação em aviário com cama é outra forma, o free range é outra forma, tá? Então, o sistema de criação a pasto, o sistema de criação caipira são totalmente distintos, totalmente assim, possuem características distintas, né? E isso faz com que cada sistema tenha uma característica de manejo, tá? Então, você pode atuar de formas diferentes, né? E obter resultado em função de cada sistema que se trabalha. Então, o manejo está influenciado pelo sistema de criação, ok? Quando isso acontece, é importante que a gente entenda o sistema, tá? E aí, né, é aí que entram vocês aí em função de profissionais que vão me dar essa solução, tá? Então, dentro desses ambientes, tá, a diferença entre alguns sistemas de criação, existem diferenças, por exemplo, a área mínima, comedouro, o bebedouro, o puleiro, né? Na gaiola convencional, por exemplo, nem tem puleiro, o animal vai ficar lá só para botar o ovo mesmo, né? Aí a gente tem gaiola enriquecida, cage free e o free range, né? O que característica cada sistema desse tem, né? Paulo, você podia falar aí, né? Teoricamente são vocês que vão falar. Que outras características relacionadas ao gaiola convencional, gaiola enriquecida, cage free e o free range, né? Número de animais, número de ninhos, se tem desgastador de unha, circulação nas gaiolas, altura, enfim. Essas características são interessantes, tá? E aí a atividade de vocês é o quê? Descrever as principais características do sistema de criação de poedeiros, tá? Determinar as vantagens e desvantagens do sistema de criação de poedeiros. Então, cada um deles aqui, tá? Qual é a vantagem do convencional e a desvantagem? Qual é a vantagem do gaiola enriquecida e a desvantagem? Qual é a vantagem de criação em cama? Tá? Qual é a vantagem da criação com acesso em piquetes? Qual é a vantagem da criação a pasto? Qual é a vantagem da criação caipira? E as desvantagens de cada um também, tá? E descrever características de 3 raças de poedeiros utilizados no Brasil. E aí pode falar características bem específicas com relação a essas 3 raças, tá? Isso tudo era para entregar até o fim da aula, tá? Que vocês começariam agora e teriam um tempo aí para entrega, né? Teoricamente, vocês têm até semana que vem para fazer, até segunda-feira, ok? Dentro desse contexto, eu agradeço vocês, tá? E fica à disposição para tirar dúvidas, mesmo que vocês não estejam aí na aula, se vocês quiserem me procurar, né, eu fico à disposição, e na semana que vem a gente começa a falar mais especificamente de cada sistema e suas características, né, fazer alguns cálculos e definir algumas características de importância relacionadas à produção real de ovos aí, com iluminação, características de produção, nutrição e tudo mais, ok? Beleza? Até mais, boa noite.